Olá, povo da Resistência. Sempre muito bom poder conversar aqui e refletir, repensar algumas coisas aí com vocês. Todos juntos somos mais fortes e mais resistentes a tudo isso. Contra a desinformação, contra a fake news, contra os factoides, contra tudo isso, a gente tem que ter muita resistência. E resistência, gente, se faz com estratégia, se faz com inteligência, se faz com racionalidade mesmo, porque contra a irracionalidade, só a razão que pode derrubá-la. Meus caros amigos, nós estamos aí numa situação, povo aí da resistência, nós estamos numa situação bastante complicada, Está se formando aí a nova bancada aí das casas legislativas, e nós temos aí a situação aí do Senado, que é uma casa revisora, é uma casa também que tem uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Então, é uma casa muito importante, que a gente tinha uma representatividade nessa casa interessante. Então, o Cajuru aí, ventilou aí que, segundo ele, há 38 senadores que estariam, nessa composição aí, favoráveis à questão aí da candidatura, para a presidência do Senado, segundo ele, então, propondo que o Cid Gomes fosse, então, o presidente do Senado, ele vice, então, seria, então, essa proposição, e que teria 38 senadores favoráveis a esta iniciativa. Meus caros, na política, nós fazemos política com três coisas: estratégia, todo político tem que ser estrategista, ele tem que saber para onde que ele vai, alianças e a inteligência, Então, como fazer isso, A estratégia é a ação, A aliança também é uma ação, e por trás disso tem que ter inteligência, Tem que ter a racionalidade. Nem sempre a racionalidade política é a mesma das nossas vidas cotidianas, mas política tem isso, tu tem que saber ter bons aliados, saber fazer os inimigos certos e também saber fazer as estratégias certas. Senão você, como no jogo de xadrez, você pode ter comido as suas peças e aí perder o jogo. Então, nessa coisa toda, nós estamos fazendo um jogo que está em voga o Brasil. E como nacionalistas que nós somos, o que interessa é a questão do Brasil. Então, o Cajuru é uma figura dúbia? É uma figura dúbia, é uma figura, enfim, Mas, gente, nós não podemos ficar nos atendo ao que é o Cajuru. Outra questão, gente, é uma oposição, ele está propondo uma oposição ao Renan Calheiros. Eu acho importante. E mesmo assim, gente, mesmo que o Cajuru dê acenos ao governo ao governo aí que vai vir aí, que é o governo Bolsonaro, eu acho o seguinte: ele não fala por todos. E efetivamente, penso que é importante que estrategicamente a gente olhe para isso aí com muita atenção e pense o seguinte: se tiver que fazer uma composição com o Cajuru para conquistarmos o campo do Senado, eu acho importante. Porque essa paixonite de que eu não me junto com esse por esse motivo, esse não me serve, aquele não me serve, isso aí na política não serve. Porque quem muito, vamos dizer assim, desdenha os seus aliados, uma hora vai ser escanteado. Então, política não se faz de forma isolada. Infelizmente é assim. Outra questão, meus caros. Poderia-se, de repente, colocar de vez o Cid, por exemplo, o Tasso Gereissati? Poderia ser, não sei. O Vina Guerreiro aponta, fez uma análise bem mais aprofundada que esta. Mas aí eu digo o seguinte: e aí é uma opinião minha, entre o Tasso Gereissati, que é do PSDB, e o Cid, que é do nosso lado, quem a gente confiaria mais? Eu confiaria mais no Cid. Porque eu tenho certeza que o Cid tem, vamos dizer assim, toda uma liderança
de um novo segmento na política nacional. Então, eu acho que seria interessante essa composição. E vejo o seguinte, mesmo com as contradições do Cajuru, isso não impede de dizer que a gente não tem que fazer uma aliança. Agora, é claro, nós temos aí uma bancada de direita que é formada por 42 senadores, o nosso bloco mais à esquerda ou mais progressista formariam 17 senadores, então teoricamente teríamos que ter mais 24 senadores para que de fato a gente conseguisse ganhar essa empreitada. Mas aí nós temos a questão, por exemplo, o PSDB que está no meio tem 9, mas a gente não sabe qual é o lado que vai ter todos esses senadores. Alguns com certeza vão para o lado do Bolsonaro, mas outros talvez possam vir para o nosso lado. Então, assim, do nosso lado estou dizendo para o lado da oposição. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, se tiver que fazer uma composição com o Cajuru, que se faça. Eu não gosto do Cajuru, não importa. Nós não estamos olhando pelos olhos verdes do Cajuru, ou azuis ou castanhos. É a questão estratégica. Se isso for realmente benéfico, se isso for algo estratégico, eu acho importante. Assim como eu penso que a Cátia Abreu está certa, nós temos que trazer para esse bloco o PT. Mas o negócio... Bom, os senadores do PT estão lá. E eu acho que, por exemplo, é um absurdo tu tirar da composição um quadro como Paulo Paim, penso eu, independente se está no PT, no partido A, B ou C. Então, assim, a gente tem que ser estratégico, racional e entender que nem sempre a nossa percepção de política vai conseguir entender este mundo paralelo que a própria política tem. E o mundo paralelo da política nos diz o seguinte, nós precisamos fazer estratégias, ter alianças e ter racionalidade dentro daquele quadro que é a própria política. Então a gente tem que ir devagar antes de falar bobagem, antes, enfim, de fazer uma análise precipitada em cima de valores que talvez não são os melhores, né? Pelo menos para análise política. Pessoal, já estou falando demais, era só para dar esses pitaquinhos aí. Eu quero o comentário de vocês aí, o que vocês pensam a respeito, é muito importante, tá? Um abraço a todos e até mais.